Fala galera da vida, hoje bem-vindo novamente a Project Reactor Essentials e let's start talking about what is reactive programming. Então, nós não estamos falando sobre Project Reactor ainda, essa parte do que é esse termo reactive programming. Basicamente, reactive programming é sobre a parte dos conceitos, não é relacionado à implementação. Então, quando você está utilizando reactive programming, você está falando que agora a sua aplicação vai trabalhar com data streams. Eu vou usar os termos em inglês porque é um saco ficar tendo que traduzir cada um desses termos. Então, data streams, na verdade, é como se fosse, imagine um tubo de dados passando. Então, no Reactive Programming, você tem que trabalhar baseado em eventos. Então, os eventos, eles vão dizer como a sua aplicação tem que se comportar. Então, você vai ter elementos que vão publicar esses eventos e você vai ter também os que vão se inscrever nesses eventos. Então, a parte do Publish and Subscribe. E na parte de Reactive Programming, tudo vai ser Data Stream. Então, Data Stream vai estar em todo lugar. Quando eu falo que vai estar em todo lugar, eu digo todo lugar mesmo. Então, eventos de clique, HTTP, requisições, mensagens que foram ingested in your system, availability, notificações, mudanças de variáveis, caches, se você tiver um sensor onde você está fazendo a leitura, tudo que você fizer na sua aplicação com Reactive Programming deve se transformar em data streams. E Reactive Programming também é asynchronous. Então, asynchronous significa que você vai utilizar uma outra thread para fazer o processamento dos dados. Então, quando você trabalha dessa forma, no Java você tem algumas coisas umas bibliotecas que oferecem para você essa parte de assincronidade, se é que existe isso. Você tem o thread pools, fork join, parallel strings, completable filter e várias outras bibliotecas aí que podem te ajudar nela. Mas a questão é que quando você está trabalhando com Reactive Programming, você não pode bloquear. Então, se você está familiarizado com Node.js, aquela parte de Event Loop, onde você tem uma thread que não bloqueia as requisições, é mais ou menos isso que a gente está falando. Mas no Reactive Programming, não apenas não blocking, você também precisa saber lidar com back pressure. Então tem alguns termos: asynchronous, non-blocking, back pressure e functional declarative programming, são os conceitos básicos de Reactive Programming. Então, na verdade, tem dois termos, Reactive Programming e Reactive Systems, eles não são as mesmas coisas. Então, eu aconselho vocês a procurar a diferença entre Reactive Programming e Reactive Systems. E só para finalizar aqui nesse slide, Functional Declarative Programming é a parte que eu falei que você precisa trocar o paradigma, a forma de pensar. Porque quando a gente fala de linguagens declarativas, a programação declarativa, a gente está falando sobre pure functions, lambdas, expressions, immutability, códigos que são testáveis, maintainability e, por exemplo, se você for na Maratona Java na parte de streams, eu mostro mais ou menos como é que é uma linguagem imperativa e como é que é a parte declarativa. Então, toda aquela parte de que você usa map, flat map, filter, aquilo lá é a parte declarativa. A diferença é que aqui no Reactive Programming, esses caras vão acontecer de forma assíncrona. Bom, e quando a gente fala sobre React, existem dois termos, o cold e hot. Basicamente, é a forma que os observables vão se comportar. Quando nós falamos sobre code, nós estamos falando sobre observables, ou seja, as pessoas que vão publicar eventos, eles são preguiçosos, ou seja, eles não vão fazer nada até que alguém se inscreva e comece a observá-los. Então, a gente vai usar muito esse termo, subscribe. Então, você tem alguém que vai estar fazendo publishing e até o momento que alguém dá um subscribe naquele observable, nada vai acontecer. E se o lazy você só consegue dados a partir do momento que você dá um subscribe, o hot significa que você vai estar fazendo a publicação de eventos antes mesmo de que alguém se inscreva. Por exemplo, se você tiver um sensor de leitura de calor, aquele sensor ele vai estar publicando eventos, mesmo que não tenha ninguém ouvindo esses eventos. E tudo que você publicou antes, você simplesmente perdeu se não tiver ninguém escutando. É claro que tem algumas
uns workaround, onde a gente pode colocar, por exemplo, um cache ou até mesmo guardar os eventos que foram publicados e ninguém estava escutando. Mas isso é um pouco mais complicado do que a gente está querendo chegar aqui. Bom, e para resolver o problema que o mundo inteiro tem, que é um padrão para as coisas que a gente tem na área de desenvolvimento, a galera se juntou e fizeram essa iniciativa que é chamada de Reactive Streams. Então, Reactive Programming e Reactive Streams não são a mesma coisa. Então, Reactive Streams, na verdade, é uma iniciativa onde as pessoas colocaram algumas regrinhas para você dizer que realmente está criando um código reativo. Então, o padrão é Asynchronous Stream Processing with Non-Blocking Back Pressure. Todos aqueles termos que a gente falou, na verdade, são relacionados ao Reactive Streams. Então, se você quiser ou criar um código que é reativo, você precisa seguir essas regrinhas. Primeiro, ele precisa processar uma quantidade infinita de elementos em sequência, de forma assíncrona, passando elementos entre os componentes, e você mandatoriamente não pode bloquear e você precisa aceitar esse back pressure. O que é back pressure? Imagine que você é um chefe em um restaurante e você consegue fazer 10 pratos de comida, digamos, em 1 minuto. E você tem nesse caso você seria o publisher, ou seja, o chefe, o cara que está fazendo pratos de comida, e você teria o garçom, que é o que está se inscrevendo, ou seja, o garçom vem até você para pegar os pratos de comida. Só que se você consegue fazer 10 pratos por minuto, mas o garçom só consegue pegar 5, você está dizendo que o garçom, ele na verdade, ele precisa dar uma pressão em você e falar, olha, peraí, só me manda 5 e depois eu pego os outros 5. Então, isso é o back pressure. É a pessoa que está se inscrevendo no observable, ela vai falar quanto que ela consegue resolver, quanto ela consegue processar. Então, no caso do chefe, ele pode fazer 10, mas o garçom ele só pode carregar 5. Significa que o garçom vai aplicar um back pressure, uma pressão de volta para o cara que está emitindo os eventos, nesse caso o chefe, falar, olha, só consigo 5, ou você me dá 5, ou então fodeu, porque aqui eu vou derrubar tudo e vou quebrar o negócio todo. Então, essa é a diferença entre back pressure. Então, o Reactive Streams, ele obrigatoriamente fala que você tem que oferecer essa possibilidade. E tem esse Reactive Streams. Eu aconselho vocês a darem uma entrada lá para entender um pouquinho melhor como funciona. E esses caras definiram alguns componentes. Então, essa API, ela consiste de vários componentes. Eu diria que são 4 interfaces. Você tem a interface que é o publisher, ou seja, o observable em algumas outras linguagens. Você tem o subscriber, você tem o subscription e você tem o processor. Então, o publisher é aquele que é responsável por gerar os elementos, no caso anterior, o chefe seria o publisher. Subscriber é o cara que vai consumir esses eventos que foram publicados. Então, toda vez que o subscriber vai até o publisher e ele está fazendo essa subscription, você tem esse objeto chamado subscription. Então, a subscription, que é tipo como se fosse um contrato entre eles dois, que vai dizer, ei, eu consigo apenas pegar esses elementos, 5 elementos, e desses 5 elementos, depois, se eu quiser, eu venho aqui e pego mais 5 elementos, falando sobre a parte do bolo. E a gente tem também a parte do processor. Então, o processor a gente não vai cobrir nesse treinamento, mas na verdade ele é um estado de processamento de dados que ele é meio que ao mesmo tempo um subscriber e um publisher. Então ele é um pouquinho complicado de entender sem um bom contexto, então a gente vai passar ele. E a gente vai utilizar o Project Reactor. Então você tem outras bibliotecas, você tem, por exemplo, AKKA Streams, RxJava, RxJava2, mas a gente vai utilizar Project Reactor. Então não tem nenhum motivo especial, é porque na verdade eu estou pensando em gravar um curso de Webflux e a implementação por padrão do Webflux é o Project Reactor. Então o Reactor é uma implementação daquele Reactive Streams, então ele vai oferecer aquelas 4 interfaces, a implementação para aquelas interfaces, e como vocês sabem, o Reactive Streams tem todo aquele conceito, non-blocking, back pressure, blá blá blá, e o Reactor ele
segue essa regra. Então é uma biblioteca que é completamente non-blocking. Ela oferece várias APIs que são compostas por vários que nós chamamos de operadores. Basicamente, quando a gente fala sobre Project Vector, os strings ou eles serão flux ou eles serão monos. Então, o cara que está publicando os eventos vai publicar 0, ou seja, nada, ou 1. Nesse caso, ele vai ser um mono, ou ele vai publicar um número limitado de elementos. Nesse caso, o publisher vai ser um flux. Então, esse Project Reactor ele é muito utilizado na parte de microserviços, nessa parte de arquitetura para microserviços baseados em eventos, porque ele já oferece várias funcionalidades out of the box. Então, você já utilizando isso consegue ter essa parte de back pressure, você já tem a parte de utilizar processamento em threads paralelas para I/O, para banco de dados e assim por diante. E uma das partes mais interessantes é que ele tem esses operators. Então, o operator, na verdade, vai resolver praticamente 90% dos problemas que você tem no seu desenvolvimento. Então, é muito raro você ter que desenvolver algo customizado. A não ser que você queira fazer algo extremamente complicado que não é suportado, eu diria que os operadores vão cobrir entre 90% e 95% do que você precisa. Só que é complicado porque você precisa saber praticamente todos eles. E isso vem com o tempo, como você já sabe na área da programação. Então, dá uma olhada no site deles, projectreactor.io, da mesma galera do Spring. É um projeto que já está bastante maduro, sendo bastante utilizado nas empresas. E acho que é isso que a gente precisa falar. Acho que agora a melhor parte do curso. Vamos botar a mão na massa. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!